Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Isaías 53, Mateus 27. Sexta-feira da Paixão, o julgamento e a morte do Cordeiro. Semana da Paixão, dia 6. Pelos méritos de Cristo, nós hoje temos paz com Deus. Bem-vindo ao Evangelho para você. Bem-vindo a este capítulo muito importante da Semana da Paixão. Chegamos ao dia mais escuro da história, mas também o mais glorioso. É o dia em que o justo foi condenado, o santo foi moído e o cordeiro foi imolado por amor. Assim, a quinta-feira e a sexta-feira da Paixão estão ligadas. Ontem, quinta-feira, nós tivemos a instituição da ceia, a ida para o Getsêmani, a traição e a prisão. Hoje, o Filho do Homem será crucificado. Vamos para a prisão e os julgamentos noturnos. João 18, 1 ao 14, Mateus 26, 57 ao 68, Lucas 22, 63 ao 71. A referência temporal aqui é a seguinte: nós estamos na quinta-feira à noite, na transição para a sexta-feira, segundo a contagem do nosso calendário. É noite, Judas já deu o beijo da traição, os soldados já prenderam Jesus e agora, no entrar da sexta-feira, pela madrugada, Jesus é levado para o julgamento perante as autoridades judaicas. Primeiro, ele é levado a Anás, ex-sumo sacerdote, e depois ele é levado a Caifás, atual sumo sacerdote. O ponto importante aqui é que esse julgamento religioso é ilegal por vários motivos. Há testemunhas falsas presentes ali para acusarem Jesus. A acusação aqui é que Jesus teria blasfemado pelas suas afirmações de que seria o Filho de Deus. Então eles perguntam: és tu o Cristo, o Filho de Deus? De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 14, 62, a resposta de Jesus é: eu sou. Ele responde então afirmativamente. Neste momento, ele é esbofeteado, cuspido e zombado. Agora nós iremos para um ponto importante no meio desses acontecimentos. É a negação de Pedro. Pedro está ali acompanhando esses momentos. Ora, ele está junto com os soldados, acompanhando de perto o sofrimento do mestre. Ora, ele está junto ali de algum fogo para se aquecer durante aquela madrugada. E naquele tumulto ali, Pedro nega Jesus 3 vezes. O galo canta e Pedro então lembra-se do que Jesus tinha dito a respeito dele. Como Jesus tinha lhe confrontado quando Pedro disse há poucas horas atrás: Mestre, eu estou pronto a ir contigo à prisão e até à morte. Agora nós vemos um Pedro que está diante da sua fraqueza, diante da sua traição verbal. Ele nega Jesus 3 vezes. Pedro chora amargamente. Agora nós vamos para o julgamento civil com Pilatos e Herodes. As fontes bíblicas são João 18, 28 ao 19, 16, Lucas 23, 1 ao 25, Mateus 27, 11 ao 26. Os líderes religiosos não têm poder de executar Jesus. É por isso que eles fizeram um primeiro interrogatório a Jesus por Anás e depois por Caifás. Como não está reservado a eles o poder capital, o poder de condenar alguém à morte, esse poder está reservado ao Império Romano. O Império privou os judeus de executarem as penas capitais. Isso estava reservado ao Império Romano. Então, as autoridades religiosas, como não têm o poder capital, levam Jesus para as autoridades romanas, os detentores da pena de morte, para que ele seja condenado à morte. Assim, eles levam Jesus a Pilatos, que ao interrogar Jesus, não encontra nele crime algum. Mas como eles estão determinados a matar Jesus, a condenar Jesus à morte de qualquer maneira, eles não se contentam com o interrogatório e a resposta e levam Jesus a outro governador, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, o que tinha reconstruído o templo de Jerusalém que estava em pé naquele momento. Então Herodes
encontra-se com Jesus ali, tem um encontro com Jesus, e o que ele faz com Jesus é ridicularizá-lo. Ele zomba de Jesus. Não vê em Jesus crime algum, o considera como uma figura ridícula e o devolve a Pilatos, que é o governador da Judéia. E este reconhece a inocência de Jesus, que Jesus não tem crime algum, que ele não fez nada para ser condenado à morte, mas ele cede então à pressão popular. A multidão foi subornada pelas autoridades e o que eles querem agora é a crucificação de Jesus. Talvez pessoas que estavam diante de Jesus no domingo de Ramos, gritando Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, agora a multidão está gritando para crucificar Jesus, pedindo a Pilatos que crucifique Jesus. Ele faz aqui uma tentativa de soltar Jesus via costume pascal. Porque naquela época, como o povo estava vivendo a Páscoa e essa era uma recordação da libertação do povo do cativeiro egípcio, nada mais típico ali do que naquela época soltar alguém, soltar algum preso, soltar algum cativo. Pilatos então coloca duas pessoas, Jesus e um criminoso que tinha sido preso ali, ou por tentativa de insurreição ou por algum homicídio. A multidão escolhe Barrabás. E quanto a Jesus? Pilatos manda flagelar Jesus brutalmente. Os soldados colocam nele uma coroa de espinho. Era uma forma de zombaria aqui com Jesus. Como ele afirmava ser rei, ou melhor, o povo dizia que ele era rei, nada mais justo de ser coroado. Mas a coroa que eles colocam em Jesus é uma coroa de espinho. Eles estavam ali no popular fazendo hora com a sua cara. Colocam um manto de púrpura, um manto real, para cobri-lo ali. Depois de ser flagelado, Pilatos traz Jesus diante do público e diz aquela famosa frase: eis o homem, em latim, ec homo, em grego, ridou ho anthropos, João 19, 5. É chegado o momento então de condenar Jesus. Pilatos lava as suas mãos, como se dissesse que nada tinha a ver com o que estava acontecendo ali, mas mesmo assim ele entrega Jesus para a crucificação. Me parece aqui que, embora Pilatos tenha esse ato de lavar as mãos, ele carrega em si muita culpa, porque mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele cede à pressão popular e condena um inocente à pena capital, a maior pena imposta a um transgressor da lei, a pena de morte e morte por crucificação. Jesus é condenado à morte. Já tinha sido condenado no julgamento religioso por blasfêmia. Agora a sua condenação aqui parece que é porque ele está dizendo que é o rei dos judeus. Pilatos não vê crime algum, mas cede à pressão popular e manda que crucifiquem Jesus. Agora nós entraremos na via dolorosa, o caminho até o Gólgota. As fontes bíblicas são Mateus 27, 27 ao 33, Marcos 15, do 16 ao 22, Lucas 23, 16 ao 31. Jesus vai carregando a sua cruz, os soldados zombam de Jesus e o conduzem pelas ruas de Jerusalém. Aqui é a condução de Jesus através da famosa Via Dolorosa. Dado que eles vão açoitando Jesus, zombando de Jesus durante aquele caminho até o Gólgota, o Monte Calvário, Jesus ali está cansado, carregando a sua cruz, chega a um certo ponto do caminho, nós não sabemos qual ponto, que Jesus não consegue mais carregar a sua cruz. Então, eles delegam essa função para um circunstante que está ali. O seu nome é Simão Cirineu, Simão de Cirene. E eles chamam aquele homem para ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Simão Cirineu, então, é forçado a carregar a cruz de Jesus. Neste meio tempo, as mulheres choram, pranteiam ali diante dessa crueldade de cortar coração. Jesus vê essas mulheres chorando e o que Jesus diz a elas é o seguinte: não choreis por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Aqui nós podemos conhecer o coração do nosso mestre.
Mesmo nos momentos de agonia profunda, ele não está preocupado consigo mesmo. A sua preocupação é com os outros. É o seu grande amor altruísta e não egoísta. Ele não se preocupa consigo, ele não pede para ser libertado, não há aqui um pedido de socorro. Antes, ele diz: não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos vossos filhos. Nós iremos agora para o momento de crucificação. Fontes bíblicas: João 19, 17 ao 30, Mateus 27, 34 ao 50, Lucas 23, 32 ao 46. A hora aqui, segundo os evangelhos, é a terceira hora. Já é de manhã, 9 horas da manhã. Vejam, Jesus, fazendo uma breve recapitulação cronológica, Jesus está no Getsêmani à meia-noite de quinta para sexta-feira. Ele é traído ali, levado preso de madrugada para Anás e Caifás. É julgado por eles sob a acusação de blasfêmia. Ao amanhecer do dia é levado a Pilatos para o julgamento civil, depois a Herodes, retorna a Pilatos e este o condena à crucificação. Agora nós estamos caminhando na Via Dolorosa para o Monte Calvário. Ao chegar lá são 9 horas da manhã, o horário de sua crucificação. O nosso mestre foi crucificado à luz do dia, 9 horas da manhã. O local geográfico ali é o Gólgota, lugar da caveira. Era um monte fora das muralhas de Jerusalém, que foi denominado assim pela sua aparência com uma caveira. Agora nós passaremos as duas figuras que foram crucificados com Jesus. Foram crucificados com Jesus dois ladrões ali. Jesus, o entendimento que se passa aqui é que Jesus é um criminoso, que ele é um fora da lei. Ele está sendo condenado à morte junto com criminosos, com dois ladrões. Essa é a mensagem que os judeus estão passando aqui. Ele não passa de um criminoso, de um fora da lei. Ele é levado com ladrões para ser crucificado. Nós passaremos aqui as famosas 7 frases de Jesus na cruz. Primeira: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, 34. Hoje estarás comigo no paraíso. É a segunda. Lucas 23, 43. Terceira: Eis aí a tua mãe, diz Jesus. João 19, 26 ao 27. Quarta: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Quinta: Tenho sede. João 19, 28. Sexta palavra de Jesus na cruz: Está consumado. João 19, 30. Sétima e última palavra de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Com essa última palavra, nós iremos ao momento da morte de Jesus. O momento da crucificação é aproximadamente 9 horas da manhã. Jesus é fixado no madeiro e ele fica até o meio-dia, horário em que a terra é tomada de trevas. Há trevas sobre a face da terra no horário mais forte do dia, quando o sol atinge o zênite. O meio-dia, o sol está no centro da terra a partir do olhar do observador. Há trevas neste momento sobre a terra e ela se estende até as 3 horas da tarde, quando Jesus então morre. Vamos à hora. Jesus então entrega o Espírito. Nós podemos perceber aqui que a morte de Jesus tem um sentido ativo e não passivo. Vejam, Jesus entrega o Espírito. O ator do verbo aqui está em atividade. É ele que entrega. Ele não é morto em certo sentido. Claro que ele está sendo crucificado pelos romanos. Alguém o crucifica, é claro. Mas a mensagem evangélica aqui é que ele está entregando a sua vida. Ele faz isso voluntariamente. Está fazendo isso porque quer, de sua livre vontade. Quando Jesus entrega o Espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Isso é uma grande mensagem que temos aqui sobre a religião dos judeus. Há um grande terremoto
sepulturas são abertas, há relatos nos evangelhos que houve ali ressurreição, muitas pessoas que tinham morrido, muitos fiéis a Deus, ressuscitaram e entraram na cidade. Os soldados romanos ali temem, e algum deles diz a famosa frase: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Isso aqui é uma antecipação do que o império iria reconhecer no século IV, que realmente aquele crucificado, Jesus de Nazaré, era realmente o Filho de Deus. Alguns aspectos teológicos aqui sobre a morte de Jesus para podermos pensar sobre a sua natureza sacrificial. A morte de Jesus tem a natureza de substituição penal. É a chamada morte vicária, segundo Isaías 53. Ele está morrendo por alguém. A sua morte é no lugar de alguém. Ele está substituindo alguém. Daí, substituição penal. Outro aspecto da morte de Jesus é chamado de a expiação definida. A morte de Jesus cumpre um propósito específico. A morte de Jesus é eficaz. Ela realmente atinge aqueles por quem Jesus morreu. Todos aqueles por quem a morte de Jesus alcança são resgatados, neste sentido, do império da morte e do império do pecado. A morte de Jesus é eficaz. A expiação é definida, ela cumpre o propósito. Não é uma expiação ineficaz, não é uma possibilidade para a salvação, mas é uma salvação concreta. Jesus realmente morre por aqueles que são seus. E os beneficiários dessa morte, realmente eles recebem esse benefício do perdão dos pecados e da libertação do cativeiro. Terceiro aspecto é uma reconciliação. A sua morte nos mostra, nos dá acesso a uma reconciliação. Reconciliação entre Deus e os homens. São esses três aspectos da morte de Jesus aqui para podermos pensar. Substituição penal, expiação definida ou eficaz, reconciliação entre Deus e os homens. Passemos ao sepultamento de Jesus. Ele é crucificado às 9 da manhã, do meio-dia às 3 da tarde, há trevas sobre a terra, 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito, e no final da sexta-feira ainda, ele é sepultado. Ele é sepultado ainda na tarde de sexta-feira. As fontes bíblicas, Mateus 27, 57 a 61 e João 19, 38 ao 42. As pessoas que o sepultam são duas pessoas bem reconhecidas entre o povo judeu. Um é José de Arimateia e o outro é Nicodemos. Para saber mais sobre este último, leia João capítulo 3. José de Arimateia e Nicodemos, então, pedem o corpo a Pilatos e Pilatos concede que Jesus seja sepultado. Jesus é sepultado num túmulo novo, o túmulo de um rico. Quer dizer que ele foi sepultado com certas honras. As mulheres que estão por ali, diga-se de passagem, acompanharam toda a trajetória dolorosa de Jesus. Aquelas mulheres muito corajosas que tiveram ali presentes em todo o seu sofrimento, elas acompanharam de perto. Elas estão acompanhando agora o momento de sepultamento. Elas observam José de Arimateia e Nicodemos pegando o corpo de Jesus e levando à localização certa de seu sepultamento. As mulheres observam o local ali no final da sexta-feira. Uma guarda de soldados romanos é colocada no túmulo de Jesus para vigiar ali aquele local. E essa é uma ideia por parte das próprias autoridades judaicas, que foram a Pilatos e lhe disseram: lembra-te que aquele embusteiro, aquele falso profeta, disse que depois de 3 dias iria ressuscitar. Para que os seus discípulos não possam ir lá ao túmulo durante a noite, roubem o corpo e digam que ele ressuscitou, manda que vigiem o túmulo. Então Pilatos concedeu a eles uma escolta e eles enviaram para vigiar o túmulo. O túmulo então é selado com um selo romano e guardado à vigilância dos soldados romanos. Iremos agora para o silêncio do dia seguinte. É um sábado silencioso, um sábado de luto. A sexta-feira termina com este sentimento de luto real
e esse silêncio. Jesus está morto. Os discípulos estão dispersos, o caos está instalado. Não há esperança aqui, pelo contrário. Toda a esperança de salvação parece ter morrido com Jesus. Os discípulos estão espalhados, estão com medo dos judeus naquele dia e estão desesperados, sem esperança. Mas ao terceiro dia, eu quero lembrar, o que vocês já sabem, que ele ressuscitaria. Mateus 16, 21. Conclusão e aplicações. Jesus morreu não como vítima, aqui do império ou nas mãos das autoridades judaicas, mas como oferta voluntária. Por várias vezes ele diz que está entregando a sua vida. Vejam, no jardim, quando Pedro arranca da espada para confrontar os soldados, Jesus diz: guarda tua espada. Quem vive pela espada perece por ela. O sentido aqui é que Jesus está entregando a vida voluntariamente. Em João 10 ele diz: ninguém tira a minha vida. Eu a dou de minha própria vontade, porque tenho poder para dar. E tenho poder para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ou seja, a cruz não foi um acidente, mas o plano de um Deus eterno e soberano. Deus está conduzindo esses eventos. É verdade. As autoridades de Israel e as autoridades romanas se juntaram, como diz Atos 4:27, se juntaram e mataram o Filho de Deus. Mas Atos dos Apóstolos diz que eles fizeram tudo que a mão de Deus tinha predeterminado. A cruz não é um acidente, mas o plano eterno de um Deus soberano. Como podemos refletir sobre isso? Recebemos essa salvação com fé, essa salvação que Jesus nos oferece? Como podemos saber que recebemos essa salvação, que temos recebido esse sacrifício e esses méritos de Cristo? A resposta é simples. Vivemos como quem foi comprado por um alto preço? Encerro aqui convidando você para o último episódio desta série sobre a Semana da Paixão. No sábado, o plano de Deus está em plena atividade, está em andamento. Ali nós iremos ser apresentados à esperança entre as sombras. Curta este trabalho, compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e comente qual palavra da cruz mais falou ao seu coração. O que mais te chamou a atenção neste vídeo? Inscreva-se para não perder o penúltimo episódio desta grande série.